Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre as ações da Ucrânia contra alvos dentro da Rússia. As forças ucranianas atacaram algumas infraestruturas e um campo aéreo militar na região de Lipetsk. Mas não foi apenas isso. Segundo informações dadas pelo Estado-Maior de Kiev hoje, domingo, a Ucrânia também atingiu uma fábrica de explosivos na região de Nizhny Novgorod. Esses ataques são parte do esforço ucraniano para tentar pressionar a infraestrutura militar russa. Segundo fontes oficiais de Kiev, eles ainda estavam avaliando o quanto de estrago foi realmente feito. No entanto, os ucranianos também estão enfrentando dificuldades cada vez maiores para conter o avanço russo. Na parte oriental da Ucrânia, as coisas estão esquentando bastante. Forças russas e tropas ucranianas estão travando batalhas rua a rua nas periferias da cidade de Seredov, na região de Donbás, um ponto que, como vocês sabem, Moscou quer tomar o controle total. Segundo alguns blogueiros pró-russos, como Yuri Podolyak, o confronto tem se intensificado bastante por lá. É aquele avanço tão esperado por Moscou e que, de acordo com dados de fontes abertas, em setembro as forças russas alcançaram o ritmo mais rápido de avanço desde março de 2022. Parece que o cerco às cidades ucranianas na região de Donetsk é parte de uma tática bem clara: cercar, pressionar e forçar a retirada das unidades ucranianas. Os russos têm avançado ao longo de cerca de 100 quilômetros da linha de frente, numa região que se estende por cerca de 1.200 quilômetros no total, envolvendo cidades táticas como Pokrovsk e Kurakov. Essa região, podemos dizer que é o epicentro do conflito. É ali que o coração da guerra pulsa desde 2014, quando a crise política resultou em um golpe de Estado que derrubou o presidente ucraniano eleito e que era pró-Rússia. Foi dos desdobramentos desse golpe que houve a interferência russa, resultando na anexação da Crimeia e nas rebeliões separatistas pró-russas. O próprio Putin já declarou, vocês devem lembrar, que ele quer controlar totalmente o Donbás, e isso explica o cerco e o foco na região. Mas a questão que fica é, será que essa estratégia de cerco, de empurrar aos poucos, é sustentável no longo prazo? Bom, e falando em ataques recentes, vamos dar uma olhadinha em Kryvyi Rih, que é a cidade natal de Zelensky. Segundo as autoridades ucranianas, ataques de mísseis russos atingiram a cidade, ferindo 17 pessoas. Entre os feridos estavam um policial e um bombeiro que estavam atuando nas áreas atingidas. Conforme relatado pelo governador regional Servil Isaac, vários locais foram atingidos, como apartamentos, lojas, café, uma igreja e até mesmo um gasoduto. E por falar em drones, os ucranianos falaram que derrubaram 31 dos 49 drones russos que sobrevoaram o país durante o ataque, com 10 deles sendo abatidos nas proximidades da capital. Mas até agora não há relatos de novas destruições ou feridos em Kiev. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar sobre as declarações do embaixador russo em Londres a respeito do conflito na Ucrânia. Segundo Andrei Kelin, o Reino Unido está efetivamente travando uma guerra por procuração contra a Rússia. Ele chegou, inclusive, a prever o fim da Ucrânia enquanto as forças russas continuam a avançar mais profundamente no território ucraniano. Em uma entrevista à BBC, Kelin afirmou que a resistência ucraniana está ficando cada vez mais fraca, enquanto as tropas russas estão ganhando terreno dia após dia. Segundo ele, o final dessa fase vai significar também o fim da Ucrânia. Além disso, ele classificou o conflito como uma guerra indireta conduzida pelo governo do Reino Unido, que, ao fornecer armas, estaria matando soldados e civis russos. Essas declarações vieram justamente no momento em que Zelensky renovou seu apelo aos países ocidentais por sistemas de defesa aérea, depois que mísseis russos atingiram a cidade de Kryvyi Rih, conforme falamos mais acima. Zelensky tem pedido insistentemente apoio para reforçar suas capacidades de defesa, mas os aliados ocidentais, embora estejam fornecendo apoio, ainda hesitam em disponibilizar mísseis de longo alcance que poderiam atacar alvos dentro da Rússia. Zelensky também utilizou as redes sociais para relatar que, somente na última semana, a Rússia utilizou mais de 20 mísseis de diferentes tipos, cerca de 800 bombas aéreas guiadas e mais de 500 drones de ataque contra a Ucrânia. Ele reforçou a necessidade de mais sistemas de defesa e capacidade de longo alcance, agradecendo aos parceiros que entendem essa urgência e apoiam o país. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo informou que 110 drones foram destruídos durante um ataque noturno que envolveu 7 regiões russas, sendo que muitos deles estavam na região de Kursk, próxima à fronteira. Gleb Nikitin, governador de Nizhny Novgorod, relatou que houve uma tentativa de ataque na área industrial e que 4 combatentes ficaram levemente feridos, mas já foram liberados do hospital.
Durante uma visita a Kiev, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, reforçou o apoio às propostas da Ucrânia para encerrar a guerra e afirmou que trabalharia para garantir que outros países também apoiassem o plano de vitória de Zelensky. Como já comentamos no vídeo anterior, esse plano inclui um convite imediato à adesão da Ucrânia à OTAN. Moscou, porém, criticou o plano duramente, dizendo que isso equivaleria a empurrar a OTAN para um conflito direto com a Rússia. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar agora sobre a divulgação não autorizada de documentos confidenciais dos Estados Unidos. Esses documentos seriam uma avaliação dos planos de Israel para um possível ataque contra o Irã. Parece que a coisa é bem séria. O governo americano já está, inclusive, investigando esse vazamento e o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, confirmou a investigação em uma entrevista ao programa State of Union, da CNN, nesse domingo. Johnson, que é um republicano da Louisiana, comentou que o vazamento é muito preocupante e que existem sérias alegações sendo feitas ali. Ele disse também que o inquérito está em andamento e que receberá um briefing sobre o assunto em algumas horas. 3 oficiais dos Estados Unidos já haviam falado com a Associated Press sobre a investigação do vazamento, e um 4º oficial confirmou que os documentos parecem ser autênticos. Os documentos atribuídos à Agência de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos e à Agência de Segurança Nacional indicam que Israel ainda estava movimentando ativos militares para realizar um ataque militar em resposta ao ataque de mísseis balísticos do Irã ocorrido em 1º de outubro. Esses documentos foram classificados como Top Secret e estavam disponíveis para compartilhamento dentro do grupo conhecido como Five Eyes, 5 olhos, formado pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Aparentemente, gente, os documentos foram postados no aplicativo de mensagens Telegram e foram relatados inicialmente pela CNN e pela Axios. Os oficiais que falaram sobre o vazamento preferiram não se identificar, pois não tinham autorização para discutir o assunto publicamente. O governo americano está também investigando como esses documentos foram obtidos. Uma das questões em pauta é se houve um vazamento intencional por algum membro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos ou se os documentos foram acessados por meio de um hackeamento ou outro método não autorizado. Como parte dessa investigação, estão tentando determinar quem tinha acesso a essas informações antes de elas serem divulgadas. Meus amigos, vocês sabem que a situação no Oriente Médio já está extremamente tensa e vazamentos desse tipo só aumentam o risco de uma escalada. Os Estados Unidos, segundo relatos, pressionam Israel a aproveitar a eliminação do líder do Hamas, Sinwar, para buscar um cessar-fogo em Gaza e evitar expandir as operações militares ao norte, no Líbano. No entanto, a liderança israelense tem sido clara ao afirmar que não deixará o ataque do Irã sem resposta. Em uma declaração, o Pentágono disse que está ciente dos relatórios sobre os documentos, mas não fez mais comentários a respeito. Mike Johnson, no domingo, disse ter conversado com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a quem chamou de meu amigo, destacando que fez questão de encorajá-lo. Ele também mencionou que haverá uma reunião de nível confidencial para discutir o caso. Já o exército israelense não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário sobre o vazamento dos 2 documentos. Os documentos surgiram pela primeira vez online na sexta-feira por meio de um canal no Telegram, que alegou que o vazamento foi feito por alguém da comunidade de inteligência dos Estados Unidos e depois do Departamento de Defesa americano. As informações contidas nos documentos parecem ter sido coletadas inteiramente através de análise de imagem de satélite. Interessante notar que um dos 2 documentos tem um estilo semelhante ao material da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos, que foi vazado por um membro da Guarda Aérea Nacional que se declarou culpado em março pelo vazamento de documentos militares altamente confidenciais sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e outros segredos de segurança nacional. O canal do Telegram envolvido nesse vazamento se identifica como baseado em Teherã, capital do Irã. Esse mesmo canal já havia publicado anteriormente memes com o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e materiais de apoio ao que chamam de Eixo da Resistência, que inclui grupos militantes no Oriente Médio armados pela República Islâmica. Bom, gente, é sempre importante levarmos em conta que informação é uma arma poderosíssima e um vazamento provoca reações que podem ser imprevisíveis ou simplesmente esperadas. O que eu quero dizer com isso? No campo da informação e da contra-informação, um vazamento pode ser tanto uma falha de segurança quanto apenas parte de uma operação bem planejada. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito,
inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.